Clarice olhava as velas derretendo sobre a mesa posta há 3 horas. O vestido novo, as flores, o jantar esfriando. Tudo preparado para um homem que não chegava. Era o aniversário de casamento deles, mas ela já sabia, ele não viria. E guardado na bolsa, um segredo de 4 semanas que poderia mudar tudo. Ou destruir de vez o pouco que ainda restava entre eles. Porque às vezes o silêncio não é apenas ausência. É o grito mais alto que um casamento pode dar antes de desmoronar. Se você já sentiu o peso de um amor que está escapando entre os dedos, deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa história. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém essas histórias vivas. O apartamento em Back Bay estava impecável. Clarice havia passado a tarde inteira transformando aquele espaço minimalista, todo branco e cinza, frio como sala de cirurgia, em algo que ao menos tentasse parecer um lar. Velas estrategicamente posicionadas na mesa de jantar. O prato favorito de Evan, aquele risoto de cogumelos que ele sempre pedia quando ainda tinham tempo para jantar juntos. Flores frescas que ela mesma havia escolhido na floricultura da Sophie, tentando adicionar cor àquele ambiente que parecia sugar qualquer sinal de vida. Ela olhou para o relógio na parede. 21 horas. 3 anos de casamento. 3 horas esperando. 0 mensagens. O vestido azul marinho, novo, comprado especialmente para essa noite, já não parecia tão especial. Clarice sentia o tecido colando na pele, desconfortável, como se a roupa soubesse que havia sido um erro. Um erro esperar. Um erro acreditar que dessa vez seria diferente. As velas estavam pela metade agora. A cera escorrendo em pequenos rios brancos sobre os castiçais de prata que haviam ganhado de casamento. Presentes de uma vida que parecia ter acontecido com outras pessoas, não com eles. O telefone tocou. Clarice sentiu o coração acelerar, aquela esperança patética, que ainda insistia em existir, mesmo depois de tantas decepções. Correu até a mesa lateral, pegou o aparelho com mãos que tremiam levemente. Mas não era a voz de Evan do outro lado da linha. Boa noite, senhora Whitmore. Aqui é Amanda, da secretaria do Dr. Whitmore. A voz era profissional, quase mecânica, como se estivesse lendo de um roteiro decorado. O doutor me pediu para informar que não poderá comparecer ao jantar de hoje. Cirurgia de emergência. Ele pede desculpas e disse que compensará assim que possível. Clarice fechou os olhos, respirou fundo, sentindo o ar entrar e sair dos pulmões, tentando controlar a onda de emoções que ameaçava transbordá-la. Entendo. Foi tudo o que conseguiu dizer. Posso transmitir alguma mensagem para o doutor? Não, obrigada. Desligou. Antes que a secretária pudesse acrescentar qualquer outra frase educada e vazia. Ficou ali parada, segurando o telefone, olhando para a mesa posta, para as velas, para o risoto que já devia estar frio e empapado, para os 3 anos que haviam se dissolvido entre plantões, cirurgias e promessas quebradas. A 3ª vez no mês, não. Clarice corrigiu mentalmente. A 3ª vez que ele cancelava em cima da hora. Mas quantas outras vezes ele simplesmente não havia aparecido? Quantas conversas pela metade? Quantos jantares comidos sozinha? Quantas noites dormindo ao lado de um espaço vazio na cama? Ela caminhou até a bolsa que estava sobre o sofá, abriu o compartimento lateral e tirou de lá o pequeno objeto retangular que carregava consigo. Havia 4 semanas. O teste de gravidez. 2 linhas cor-de-rosa. Positivo. 4 semanas guardando esse segredo, esperando o momento perfeito. Um momento que nunca chegava, porque Evan nunca estava realmente presente. Mesmo quando estava fisicamente ali, sua mente permanecia no hospital, nos casos cirúrgicos, nos pacientes que precisavam dele. E ela? Quando foi que ela havia se tornado algo que podia esperar? Clarice guardou o teste de volta na bolsa. Não hoje. Definitivamente não hoje. Apagou as velas uma por uma, sentindo a fumaça subir e dispersar no ar, levando consigo o último resquício de esperança que ela havia cultivado para essa noite. Cobriu o risoto e colocou na geladeira. Talvez servisse para o almoço de amanhã, quando estivesse sozinha novamente. Pegou uma taça de vinho, serviu-se, depois lembrou, e derramou o líquido na pia. Grávida, ela estava grávida. E o pai da criança
Nem sequer sabia, porque nunca estava por perto tempo suficiente para que ela tivesse coragem de contar. Em vez disso, encheu um copo com água e caminhou até a varanda. Boston se estendia à sua frente, um mar de luzes piscantes e vida acontecendo em milhares de apartamentos, casas, ruas, pessoas jantando juntas, casais celebrando aniversários, famílias inteiras reunidas em torno de mesas, compartilhando histórias do dia, que ela ali sozinha no 23º andar, esperando um marido que havia escolhido salvar estranhos em vez de aparecer para a própria esposa. Não era sempre assim. Houve um tempo, parecia uma vida inteira atrás, em que Evan olhava para ela como se fosse a coisa mais importante do mundo. Quando eles se conheceram naquele evento beneficente, e ele ficou fascinado com a apresentação dela sobre jardins terapêuticos. Você acredita que a natureza pode curar tanto quanto a medicina? Ele havia dito. Olhos brilhando de interesse genuíno. Isso é lindo. E ela havia se apaixonado por aquele homem brilhante, dedicado, apaixonado pelo que fazia. Pensou que seria parceira dele, que construiriam algo juntos. Mas em algum lugar entre o casamento e agora, ela havia se tornado apenas a esposa, a pessoa que mantinha a casa funcionando. A que esperava, sempre esperando. Ouviu a chave girando na fechadura. 00:15. Clarice não se virou. Continuou olhando as luzes da cidade, sentindo o ar frio da noite contra o rosto. Evan entrou, e ela ouviu os passos dele parando quando viu a mesa ainda posta, as velas apagadas, o apartamento em silêncio. Clarice. A voz dele estava cansada, sempre cansada. Ela finalmente se virou, e quando seus olhos se encontraram, Evan viu as lágrimas. Não as lágrimas dramáticas de uma briga, mas aquelas silenciosas, devastadoras, que escorrem quando alguém simplesmente não aguenta mais. Foi emergência real, Clarice. Um aneurisma cerebral. O paciente teria morrido se... Evan, ela interrompeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Quando foi a última vez que eu fui à emergência na sua vida? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sugar todo o ar da varanda. E Clarice percebeu, olhando para o homem que amava, que ele não tinha resposta. Porque a resposta verdadeira, a que nenhum dos dois queria admitir, era nunca. Ela nunca havia sido. Evan ficou parado na entrada da varanda, ainda com o jaleco dobrado sobre o braço, olhando para Clarice como se ela tivesse acabado de falar em um idioma que ele não compreendia. Isso não é justo, ele disse finalmente, passando a mão pelo cabelo. Aquele gesto que fazia quando estava exausto, quando as palavras custavam mais do que deviam. Você sabe o que eu faço. Sabia quando se casou comigo. Salvar vidas não é algo que pode esperar. E eu posso? A pergunta saiu antes que Clarice pudesse contê-la. Eu sempre posso esperar, é isso? Clarice, por favor, não vamos fazer isso agora. Foi um dia longo, 3 anos. Evan, ela entrou na sala, colocando a taça vazia sobre a mesa de centro, com mais força do que pretendia. 3 anos e eu ainda estou esperando. Esperando você chegar em casa. Esperando você lembrar que temos jantar marcado. Esperando você perceber que existe uma vida aqui, neste apartamento, que não envolve bisturis e salas de cirurgia. Você está sendo dramática. E foi como se algo dentro dela simplesmente quebrasse. Dramática? Clarice riu, mas não havia humor naquele som. Evan, eu preparei um jantar de aniversário. Nosso aniversário de casamento. 3 anos. E você nem ao menos teve a decência de ligar você mesmo. Mandou sua secretária fazer isso por você. Eu estava entrando em cirurgia. Não dava para... Nunca dá, não é? Ela sentiu a voz subindo. Todos aqueles meses, anos, de frustração finalmente encontrando caminho para fora. Nunca dá para uma ligação rápida. Nunca dá para chegar no horário. Nunca dá para estar presente nos tratamentos de fertilidade. Que você mesmo sugeriu que fizéssemos. Evan fechou os olhos e ela viu a mandíbula dele contrair. Não traga isso para a conversa agora. Por que não? É parte de tudo isso. Você queria tanto ter um filho, lembra? Vamos tentar, Clarice. Vamos construir uma família. Mas quem estava lá em cada consulta? Quem tomava os hormônios, fazia os exames, aguentava as esperanças e decepções mês após mês? Eu sozinha. Enquanto você salvava o mundo, eu estava me destruindo.
tentando dar a você algo que você nem ao menos tinha tempo de querer de verdade. Isso não é verdade e você sabe. A voz de Evan estava ficando mais alta também agora. Eu quero, mas você age como se eu tivesse escolha sobre quando um paciente precisa de cirurgia de emergência. Você tem escolha sobre tudo o mais. Clarice sentiu as lágrimas voltando, mas dessa vez não eram lágrimas silenciosas. Eram de raiva, frustração, de 3 anos se sentindo invisível. Você escolhe aceitar todos os casos. Escolhe fazer plantões extras. Escolhe sempre colocar o hospital em primeiro lugar. E eu? Onde eu fico nessas escolhas, Evan? Você está sendo injusta. Injusta? Eu abri mão da minha carreira por você. Tinha projetos, clientes, uma carreira que eu estava construindo. E larguei tudo porque você disse que precisava de alguém que entendesse as demandas da medicina, que pudesse cuidar da casa, que estivesse aqui quando você precisasse. Ninguém pediu para você desistir de nada. Você pediu. A voz dela ecoou no apartamento. Talvez não com palavras, mas toda vez que reclamava que não tinha comida em casa, que não tinha tempo para lidar com contas, que precisava de alguém que entendesse que sua carreira exigia sacrifícios. Eu entendi, Evan. Entendi tão bem que me sacrifiquei completamente. E para quê? Para ser a empregada glorificada de alguém que mal sabe que eu existo? Isso é ridículo. Você está distorcendo tudo. Estou. Clarice pegou a bolsa, suas mãos tremendo. Então me diga, Evan, quando foi a última vez que você me perguntou como foi meu dia? Quando foi a última vez que demonstrou interesse em qualquer coisa que não envolvesse o hospital? Quando foi a última vez que você realmente me viu? Evan ficou em silêncio. E aquele silêncio foi mais eloquente que qualquer resposta. É o que pensei, ela sussurrou. Clarice, eu estou exausto. Foram 18 horas de plantão. Não consigo ter essa conversa agora. Você nunca consegue. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem algo mais importante. Um paciente estava morrendo. Eu estou morrendo aqui, Evan. Morrendo aos poucos todos os dias, neste apartamento vazio, esperando por migalhas de atenção de um homem que prometeu me amar, mas que não consegue nem ao menos aparecer para o próprio aniversário de casamento. Ele respirou fundo, e ela viu quando a exaustão deu lugar à frustração, à raiva, talvez, ele disse, e sua voz estava perigosamente baixa agora. Talvez se você tivesse mantido sua carreira, não seria tão obcecada em preencher o vazio com um bebê que nem conseguimos ter. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clarice sentiu como se ele tivesse enfiado uma lâmina entre suas costelas e girado. Cada palavra reverberava em sua cabeça, ecoando em todos os lugares vazios que ela tentava preencher há 3 anos. Ela viu quando Evan percebeu o que havia dito. Viu o arrependimento instantâneo cruzar o rosto dele. Clarice, eu não quis... Não. Ela levantou a mão, impedindo que ele se aproximasse. Sua voz estava assustadoramente calma agora. Não diga mais nada. Pegou as chaves sobre o aparador. Pegou a bolsa. O teste de gravidez ainda lá dentro. O segredo que quase havia contado essa noite. O bebê que ele acabara de reduzir a uma obsessão patética para preencher um vazio. Onde você vai? Evan perguntou. E havia pânico começando a se infiltrar em sua voz. Para qualquer lugar que não seja perto de você. Clarice, espera. Vamos conversar. Eu não quis dizer aquilo. Eu quis sim. Ela se virou para encará-lo uma última vez. E sabe o que é pior? Parte de mim acha que você está certo. Eu me tornei exatamente o que você disse. Uma mulher patética, desesperada, que desistiu de si mesma para se tornar a sombra de alguém que nem ao menos percebe que ela existe. Não é verdade. Eu te amo. Amor, ela repetiu como se experimentando a palavra. Você sabe o que é engraçado, Evan? Eu também te amo. Ainda te amo. Mesmo depois de tudo. E talvez seja por isso que eu preciso ir. Porque se eu ficar, esse amor vai me matar. E não vai sobrar nada de mim para amar. A porta bateu atrás dela com uma finalidade que fez o apartamento inteiro estremecer. Evan ficou parado no meio da sala, cercado pelos restos do jantar de aniversário não comemorado, pelas velas apagadas, pelo silêncio ensurdecedor. E só então, tarde demais, ele percebeu o que havia feito. Do lado de fora, a tempestade que vinha se formando a tarde inteira finalmente desabou. Chuva grossa começou a cair,
transformando as ruas de Boston em rios escuros. E Clarice, dirigindo cega pelas lágrimas, mal via a estrada à sua frente. Evan permaneceu imóvel por tempo indeterminado. Poderia ter sido 1 minuto. Poderiam ter sido 10. O tempo havia perdido significado naquele apartamento silencioso que, de repente, parecia vasto demais, frio demais. Ele olhou para a mesa de jantar, para os pratos ainda dispostos com cuidado, para as velas que ela havia acendido, quantas horas atrás? Esperando por ele, sempre esperando. Droga! Ele sussurrou para o vazio. Pegou o celular, discou o número dela. Chamou 1 vez, 2, 3, caixa postal. Tentou novamente. Mesma coisa. Foi só então que ele viu. O celular de Clarice estava sobre a mesa lateral, a tela piscando com suas chamadas não atendidas. Ela havia saído sem o telefone, sem carteira, provavelmente só com as chaves do carro e aquela bolsa que sempre carregava. Não. O pânico começou a se infiltrar em suas veias, aquela sensação que conhecia bem de emergências médicas, mas que nunca havia sentido em relação à própria vida pessoal. Ligou para Marcus, seu melhor amigo desde a residência médica. Evan, são quase 1 da manhã, cara. O que... Você viu a Clarice? Ela passou aí? Clarice? Não, por quê? O que aconteceu? Nós brigamos, ela saiu. Eu preciso. Sua voz falhou. Eu disse coisas terríveis, Marcus. Coisas que eu não deveria ter dito. Ok, respira. Ela provavelmente só foi esfriar a cabeça. Deve estar na casa da amiga dela, aquela da floricultura. Como é o nome mesmo? Sophie. Evan se agarrou àquela possibilidade como tábua de salvação. Você tem o número dela? Não, mas pode esperar até amanhã. Se Clarice saiu com raiva, talvez seja melhor dar um tempo. Está chovendo, Marcus. Está chovendo muito. E ela saiu dirigindo, sem nem ao menos o celular. Silêncio do outro lado. Marcus conhecia Evan há tempo suficiente para reconhecer o medo real em sua voz. Você quer que eu ligue para o hospital? Ver se ela deu entrada. Não seja ridículo. Ela só saiu há 20 minutos. Ela provavelmente... O telefone tocou. Outro número. Evan olhou para a tela, coração acelerando. Marcus, eu te ligo depois. Desligou e atendeu a outra ligação, com mãos que começavam a tremer. Alô, Dr. Whitmore? A voz era de Joanne, a enfermeira-chefe da emergência. Ele a conhecia havia anos e, ó senhor, sua esposa deu entrada no pronto-socorro há cerca de 15 minutos. Acidente de carro na Route 3. Precisamos que o senhor venha imediatamente. O mundo parou. Evan ouviu as palavras. Processou cada uma individualmente, mas elas não faziam sentido juntas. Clarice, acidente, Route 3 imediatamente. Como ela está? Dr. Whitmore, por favor, venha o mais rápido possível. A Dra. Ashford está cuidando do caso. Mas ele não esperou para ouvir o resto. Desligou, pegou as chaves, correu para a porta. A corrida até o hospital foi um borrão de luzes vermelhas que ele passou, de ruas molhadas, que refletiam o desespero que sentia crescer em seu peito. Cada semáforo era uma eternidade, cada quarteirão uma tortura. Ele rezava, e era irônico, porque Evan não rezava desde a morte do pai, desde que decidiu que se Deus existia, não se importava o suficiente. Mas agora as palavras saíam sem pensar. Por favor, por favor, por favor. Estacionou de qualquer jeito na vaga de médicos, saiu correndo pela chuva, atravessou as portas automáticas da emergência como um furacão. Onde ela está? Ele perguntou para Joanne, que estava atrás do balcão. Onde está minha esposa? Sala 3, mas Dr. Whitmore. O senhor não pode... Ele já estava correndo pelos corredores que conhecia de memória. Aqueles mesmos corredores onde ele era Deus, onde salvava vidas com precisão cirúrgica. Mas agora era apenas um homem apavorado tentando chegar até a única pessoa que realmente importava. Victoria Ashford saiu da sala 3 exatamente quando ele chegou, quase colidindo com ela. Evan, ela disse, colocando uma mão em seu peito para impedi-lo de entrar. Você não pode entrar agora. Ela está sendo examinada. Como ela está? Victoria, me fala como ela está. Estável, mas inconsciente. Laceração na testa. Possível traumatismo craniano. Estamos fazendo TC agora para verificar sangramento interno. O carro capotou Evan. Ela teve sorte de... Eu preciso vê-la.
Você sabe que não pode. Protocolo, você é o marido, não pode estar envolvido no tratamento. Victoria olhou nos olhos dele com aquela expressão profissional que ele conhecia bem. Eu cuido dela. Confie em mim, Evan. Você sabe que sou boa no que faço. Ele sabia. Victoria Ashford era excelente neurocirurgiã. Tinha vindo do Johns Hopkins com recomendações impecáveis. Se Clarice precisasse de alguém, Victoria era competente. Mas cada fibra do seu ser gritava para estar lá dentro, ver com os próprios olhos, segurar a mão dela, pedir desculpas por aquelas palavras horríveis que havia dito. Por favor, ele sussurrou, odiando como sua voz saía quebrada. Por favor, salva ela. Vou fazer tudo o que puder. Victoria apertou o ombro dele brevemente antes de voltar para a sala. Evan ficou parado ali, do lado de fora da porta fechada, ouvindo os sons abafados de equipamentos médicos, de vozes dando instruções, de uma cena que ele havia orquestrado centenas de vezes, mas nunca deste lado, nunca como o familiar desesperado esperando do lado de fora. Suas pernas fraquejaram, e ele se apoiou contra a parede, deslizando até sentar no chão frio do corredor. Eu sinto muito. Ele sussurrou para ninguém, para Clarice que não podia ouvi-lo, para o universo indiferente. Eu sinto tanto. Victoria saiu novamente 15 minutos depois. Ou talvez tivessem sido horas. Evan não conseguia mais distinguir. Evan, precisamos conversar. Ele se levantou cambaleante. O que foi? Ela está estável. Mas nós fizemos os exames de rotina de protocolo. Victoria hesitou. E foi essa hesitação que fez o coração de Evan gelar. Ela nunca hesitava. Evan, no teste de gravidez, deu positivo. O corredor girou. O quê? Clarice está grávida. Aproximadamente 6 semanas. Pelo que conseguimos estimar. O bebê está... Ela consultou a prancheta. Por enquanto, abatimentos cardíacos detectáveis no ultrassom. Mas com o trauma do acidente, precisamos monitorar de perto. Grávida. Clarice estava grávida, e ele havia dito aquelas coisas horríveis sobre ela ser obcecada em preencher um vazio com um bebê, quando, na verdade, ela já estava carregando o bebê deles, e não havia contado. Por quê? Por que ela não havia contado? A resposta veio como um soco no estômago, porque ela tinha medo. Medo da reação dele, medo de mais uma decepção, medo de que ele não estivesse nem presente o suficiente para se importar. Evan sentiu os joelhos cederem novamente, mas dessa vez Victoria o segurou. Ei, você precisa sentar. Ela o guiou até uma cadeira na sala de espera. Respira, Evan, você está em choque. Ela estava grávida, ele repetiu, como se dizendo em voz alta pudesse fazer aquilo fazer sentido. O tempo todo. Ela sabia e não me contou. Você não sabia? Ele balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. Evan, eu preciso que você entenda a situação. Victoria se ajoelhou na frente dele, forçando-o a olhar em seus olhos. Clarice tem sangramento interno discreto. Não é crítico ainda, mas pode piorar. E com a gravidez, cada decisão que tomarmos afetará os dois, você entende? Ele entendeu. Entendeu que por causa de palavras cruéis ditas na raiva, por causa de anos de negligência, por causa de um jantar perdido, ele poderia perder não apenas a esposa, mas também o filho que nem sabia que existia, que não havia bisturi no mundo que pudesse consertar isso. Evan não sabia quanto tempo havia passado quando Marcos apareceu correndo pelos corredores da emergência. Poderiam ter sido minutos, poderiam ter sido horas. O tempo havia se tornado algo abstrato, sem significado, medido apenas pelas batidas erráticas do seu coração. Evan, Marcos parou na frente dele, ofegante. Eu vim assim que soube. Como ela está? Evan olhou para o amigo, mas as palavras demoraram a sair. Quando finalmente saíram, foram em fragmentos quebrados. Inconsciente. Sangramento interno. E ela está... Sua voz falhou. Ela está grávida, Marcos. 6 semanas. E eu não sabia. Marcos sentou ao lado dele pesadamente, processando a informação. Meu Deus, eu disse coisas horríveis para ela hoje à noite. Evan enterrou o rosto nas mãos. Coisas sobre ela ser obcecada com ter um bebê. E o tempo todo, ela estava carregando nosso filho. E não me contou porque provavelmente sabia que eu... Ei! Marcos segurou o ombro do amigo com firmeza. Não faz isso agora. Ela vai ficar bem.
Victoria é excelente. Você sabe disso. E se não for suficiente? E se eu a perca? Se eu perca os dois? Pela primeira vez em todos os anos que se conheciam, Marcus viu Evan Whitmore, o neurocirurgião brilhante, o homem que nunca demonstrava emoção, que mantinha controle absoluto em qualquer situação, completamente despedaçado. Não vai perder. Marcus disse com convicção que não tinha certeza se sentia, mas que sabia que o amigo precisava ouvir. Você não vai. A porta da sala de exame se abriu e Victoria saiu com uma enfermeira. Evan se levantou imediatamente. Precisamos movê-la para o quarto. Vamos mantê-la em observação intensiva, por pelo menos 48 horas. Victoria olhou para Evan com expressão que misturava profissionalismo e algo que poderia ser compaixão. O sangramento não está piorando, o que é bom. Mas com o traumatismo craniano, não podemos acordá-la ainda. Precisamos deixar o cérebro descansar. E o bebê? Batimentos cardíacos estáveis. Por enquanto. Por enquanto. Aquelas duas palavras carregavam todo o peso do mundo. Eu posso vê-la? Victoria hesitou. Evan, você sabe as regras sobre... Por favor. E havia algo na forma como ele disse aquela palavra que fez Victoria ceder. 5 minutos. Quando ela estiver instalada no quarto. Foram os 5 minutos mais longos da vida de Evan. Quando finalmente o deixaram entrar, ele quase não reconheceu a mulher na cama. Clarice, sua Clarice, estava cercada por máquinas, tubos, monitores emitindo bips constantes. Um curativo cobria a testa dela, escondendo a laceração. Sua pele estava pálida demais, os lábios sem cor. Ele se aproximou devagar, como se movimento brusco pudesse quebrá-la ainda mais. Clarice, ele sussurrou parando ao lado da cama. Queria segurar a mão dela. Mas até mesmo aquilo parecia perigoso demais, íntimo demais, mais do que ele merecia depois do que havia dito. Eu sinto muito. As palavras saíram roucas, carregadas de uma emoção que ele havia reprimido por anos. Eu sinto muito por tudo. Por não estar lá. Por não te ver. Por dizer aquelas coisas horríveis que eu não quis dizer, que eu nunca deveria ter pensado. O monitor continuou seu ritmo constante. Ela não podia ouvi-lo. E o bebê? Sua voz quebrou completamente. Por que você não me contou sobre o bebê? Você estava com tanto medo de mim? Eu te fiz ter tanto medo assim? A resposta veio na forma de silêncio. E aquele silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Uma enfermeira entrou discretamente. Dr. Whitmore. Preciso verificar os sinais vitais dela. Ele saiu, voltando para o corredor, que agora se tornaria seu mundo. As horas se arrastaram. Marcus trouxe café que esfriou intocado nas mãos de Evan. Colegas passavam, oferecendo palavras de conforto que ele mal registrava. O hospital continuava sua rotina. Emergências chegando, pacientes sendo tratados, vidas sendo salvas. Mas a única vida que importava estava naquele quarto, suspensa entre o presente e um futuro incerto. Foi Sophie quem chegou pouco depois do amanhecer. Os olhos inchados de choro, ainda vestindo o pijama sob um casaco jogado às pressas. Onde ela está? Como ela está? As palavras saíram em torrente, carregadas de medo e raiva em medidas iguais. Joanne me ligou. O que aconteceu, Evan? O que diabos aconteceu? Ele contou. Cada palavra dita, cada segundo daquela briga, cada detalhe daquele telefonema que mudou tudo. Quando terminou, esperava que Sophie o esbofeteasse. Parte dele queria que ela fizesse isso. Em vez disso, ela apenas fechou os olhos, respirando fundo várias vezes. Ela estava grávida. Sophie disse finalmente, e não era pergunta. Ela me contou há 3 semanas. Estava aterrorizada, Evan. Aterrorizada de te contar. Cada palavra era uma lâmina. Por quê? Ele precisava ouvir, mesmo sabendo que a resposta o destruiria. Porque ela tinha medo de me contar a melhor notícia das nossas vidas. Porque vocês tentaram por tanto tempo. Porque ela viu a decepção no seu rosto cada vez que o teste dava negativo. Porque ela não queria te dar esperança só para te decepcionar de novo. Se algo desse errado, Sophie o encarou com olhos que ardiam de fúria contida. Ela me disse, Sophie, e se eu perder esse bebê também? E se eu contar e ele ficar feliz e então eu estragar tudo de novo? Você entende, Evan? Ela pensava que seria culpa dela, que ela era o problema.
Não, ele sussurrou, horrorizando-se. Não, eu nunca quis que ela pensasse. Mas ela pensou. Por que você nunca estava lá? Nem nas consultas, nem nos tratamentos, nem quando ela precisava que você segurasse a mão dela e dissesse que estava tudo bem. Que vocês tentariam de novo. Que ela não estava sozinha. Sophie limpou as lágrimas com raiva. Ela estava sozinha, Evan, sempre esteve. Foi Patrícia quem chegou em seguida, ainda com o uniforme de enfermeira aposentada que insistia em usar como voluntária no hospital comunitário. A mãe de Evan tinha 70 anos, cabelos grisalhos presos em coque e aquele olhar que via através de qualquer fachada. Meu filho, ela disse simplesmente e abriu os braços. Evan desmoronou. Ali nos braços da mãe, no corredor do hospital onde ele havia se tornado um deus da medicina, ele chorou como não chorava desde criança. Chorou pela esposa que havia negligenciado, pelo bebê que nem sabia que existia, pelos 3 anos desperdiçados em uma carreira que de repente parecia tão vazia. Eu fiz exatamente o que papai fez com você. Ele soluçou contra o ombro dela. Eu jurei que nunca seria como ele. E me tornei pior. Patrícia segurou o rosto do filho entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Seu pai era brilhante. E eu o amava. Mas ele morreu naquele hospital, Evan, trabalhando até o último suspiro. E sabe o que ele me disse antes de sair naquela última noite? Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Ele disse, amanhã eu compenso o aniversário do Evan, prometo. Mas não houve amanhã. Mãe, você ainda tem amanhãs, meu filho. Clarice está viva. Seu bebê está lutando. Você ainda tem chance de não cometer os mesmos erros. De não morrer no hospital antes de morrer de verdade. Foi então que Victoria voltou. Expressão séria. Evan, precisamos conversar, agora. O tom dela fez seu sangue gelar. O sangramento está aumentando. Não muito, mas o suficiente para nos preocupar. Precisamos considerar intervenção cirúrgica. Que tipo de intervenção? Victoria olhou ao redor. Para Sophie, Marcos, Patrícia. Então de volta para Evan. Temos 2 opções. Laparotomia exploradora para controlar o sangramento completamente. Alta taxa de sucesso para Clarice, mas ela hesitou. O trauma da cirurgia e a anestesia geral provavelmente causarão aborto espontâneo. O mundo inclinou. E a segunda opção? Laparoscopia, menos invasiva. Tentamos preservar a gravidez. Mas se o sangramento for mais extenso do que o ultrassom mostra, podemos perder tempo precioso. Clarice poderia desenvolver complicações. Você está me pedindo para escolher. Evan disse lentamente. Entre minha esposa e meu filho. Eu estou te dizendo as opções médicas. Mas você não pode decidir, Evan. Você é o marido. Conflito de interesse. Precisamos de um familiar que possa assinar o consentimento. Todos olharam para Patrícia, e Evan viu nos olhos da mãe que ela entendia o peso impossível daquela decisão. Patrícia olhou para o filho por um longo momento, vendo nele o menino de 12 anos que havia perdido o pai, o jovem que havia jurado salvar vidas para compensar aquela que não pôde salvar, o homem que agora enfrentava perder tudo o que importava. O que Clarice escolheria? Patrícia perguntou suavemente. Evan fechou os olhos. Ele sabia com cada fibra do seu ser. Ela escolheria o bebê, mesmo que significasse se colocar em risco. Ela sempre escolheria o bebê. Patrícia assentiu lentamente. Então olhou para Victoria com a determinação de alguém que havia tomado decisões impossíveis antes. Então fazemos o procedimento conservador. A laparoscopia. Honramos o que ela quereria. Victoria hesitou. Senhora Whitmore, preciso que entenda os riscos. Eu entendo perfeitamente, doutora. Fui enfermeira por 40 anos. Sei exatamente o que está em jogo. A voz de Patrícia era firme. Mas conheço minha nora. E sei o que ela pediria se pudesse falar. Mãe, Evan sussurrou, a voz quebrando. E se? Não há e se, Evan. Há apenas fé. Fé de que tomamos a decisão certa. Fé de que ela é forte o suficiente. Fé de que aquele bebê está lutando tanto quanto. Relaxitas. Patrícia segurou a mão do filho. Tenha fé, meu amor. Victoria assentiu profissionalmente. Vou preparar a equipe cirúrgica. A cirurgia acontece em 1 hora. Quando ela saiu, Evan desmoronou na cadeira de plástico desconfortável da sala de espera. Aquelas mesmas cadeiras
onde centenas de familiares haviam esperado enquanto ele operava seus entes queridos. Quantas vezes ele havia saído de uma cirurgia para dar notícias sem realmente ver o desespero nos rostos à sua frente? Quantas vezes havia pronunciado palavras técnicas sem sentir o peso que elas carregavam? Agora ele sentia. Cada segundo era uma eternidade. Marcus sentou ao lado dele, sem palavras, apenas presença. Às vezes era tudo que alguém podia oferecer. Sophie permaneceu mais distante, os braços cruzados, claramente dividida entre raiva e compaixão. Finalmente ela falou: Evan, preciso que você entenda uma coisa. Sua voz estava rouca. Se Clarice sobreviver a isso, se vocês dois tiverem chance de recomeçar, você não pode voltar a ser quem você era. Não pode, porque ela não vai aguentar de novo. E eu não vou deixar. Eu sei. Não, você não sabe. Sophie se aproximou agachando-se na frente dele. Você não viu ela chorando no chão da minha loja quando o quarto teste de fertilidade deu negativo e você estava em uma conferência médica? Você não segurou ela quando teve que ir sozinha em mais uma consulta, porque você tinha cirurgia. Você não ouviu ela dizer que às vezes desejava nunca ter conhecido você, porque talvez assim ela ainda tivesse sonhos próprios. Cada palavra era um golpe. Sophie, por favor. Não, você vai ouvir. Porque Clarice nunca vai te falar essas coisas. Ela te ama demais, mas eu sou a melhor amiga dela. E meu trabalho é proteger ela. Inclusive de você, se for necessário. Os olhos de Sophie ardiam. Então, se você sobreviver a isso, se ela acordar, se esse bebê nascer, você vai aparecer, Evan, todos os dias. Não com grandes gestos, mas nas pequenas coisas. No café da manhã, no jantar. Nas terças-feiras sem importância que formam uma vida. Entendeu? Eu entendo, ele sussurrou. E eu vou. Eu juro que vou. As horas da cirurgia foram as mais longas da vida de Evan. Ele conhecia cada etapa do procedimento. Poderia executá-lo dormindo. Mas estar do lado de fora, impotente, era uma tortura que nenhum treinamento médico o havia preparado. Ele andava pelos corredores, incapaz de ficar parado. Passou pela cafeteria, pela capela do hospital, pelas salas de espera onde havia dado notícias incontáveis vezes. Reconheceu cada recanto do Massachusetts General, mas tudo parecia diferente agora. Mais humano, mais assustador. Foi durante uma dessas caminhadas sem destino que Victoria o encontrou. Evan. Ela apareceu ao lado dele vinda de algum corredor lateral. Estava vestida com roupas comuns agora, não mais o jaleco cirúrgico. Como você está? Como você acha? Eu sei que é difícil, mas ela está em boas mãos. Dr. Rodrigues é excelente em laparoscopia. Se alguém pode fazer isso, é ele. Evan assentiu mecanicamente. Victoria colocou uma mão gentil em seu braço. Você precisava descansar um pouco. Comer algo. Quando foi a última vez que você comeu? Ele não conseguia lembrar. Vem, vou te buscar um café pelo menos. Ela o guiou até a cafeteria, que estava quase vazia naquela hora da madrugada. Trouxe 2 cafés, sentando-se na frente dele. Você sabe, ela disse suavemente, não é sua culpa. O acidente. Você não podia saber que ela sairia, que dirigiria naquela tempestade. Eu mandei ela para aquela tempestade, com minhas palavras. Evan, você estava exausto. 18 horas de plantão. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão no limite. Victoria inclinou-se ligeiramente. Você estava trabalhando, salvando vidas. Ela deveria entender as demandas da medicina. As esposas de médicos. Elas precisam aceitar que nem sempre seremos capazes de estar presentes. Algo naquelas palavras incomodou Evan, mas ele estava cansado demais para processar o que. Talvez, ele disse sem convicção. Durante as horas seguintes, Victoria apareceu periodicamente. Trazia café fresco. Oferecia palavras de conforto. Sentava-se perto dele quando ele estava sozinho. A presença dela quase íntima demais. Mas Evan estava ocupado demais com o pânico para registrar completamente. Você merece alguém que entenda, Evan, ela disse em um desses momentos. Alguém que saiba como é dedicar a vida a salvar outras vidas. É um sacrifício que nem todos compreendem. Foi Jennifer, a enfermeira do turno da noite, quem notou algo estranho. Ela estava fazendo rounds de rotina quando passou pelo
quarto de Clarice e ouviu uma voz. Espiou pela janela de vidro da porta e congelou. Victoria estava lá dentro, inclinada perto da cama onde Clarice permanecia inconsciente, sedada para recuperação. A neurocirurgiã sussurrava algo, e embora Jennifer não pudesse ouvir todas as palavras, fragmentos chegaram até ela. Ele não estava lá quando você precisou. Nunca vai estar. Você merece alguém que escolha você. Primeiro, Jennifer abriu a porta bruscamente. Dr. Ashford, posso ajudar em algo? Victoria se endireitou rapidamente, recompondo a expressão profissional. Apenas verificando a paciente. Os sinais vitais parecem estáveis. Eu acabei de verificar há 20 minutos. Não houve mudanças. Jennifer manteve o tom educado, mas firme. E protocolo é não perturbar. Pacientes sedados sem necessidade. Médica. Claro, você está certa. Victoria passou por Jennifer com um sorriso frio. Eu só estava preocupada. Mas Jennifer não estava convencida. Havia algo profundamente errado naquela cena. Ela procurou Marcus assim que seu turno permitiu. Dr. Chen, posso falar com o senhor em particular? No corredor vazio, Jennifer relatou o que havia presenciado. Marcus franziu a testa. Ela estava sussurrando o que exatamente? Algo sobre Evan não estar lá para ela. Sobre ela merecer alguém que a escolhesse primeiro. Jennifer hesitou. Dr. Chen, eu sei que não é meu lugar, mas... Não pareceu certo. Parecia manipulador. Marcus sentiu algo desconfortável se estabelecer em seu estômago. Começou a prestar mais atenção. E quanto mais observava, mais percebia. Victoria estava sempre por perto de Evan, sempre oferecendo conforto. Sempre com palavras que sutilmente minavam Clarice, que normalizavam a ausência de Evan, que pintavam Clarice como alguém que não entendia as demandas da medicina. Ele começou a fazer perguntas discretas. Conversou com enfermeiras, com residentes, com a equipe que trabalhava perto de Victoria. Sophie, quando ele mencionou suas suspeitas, ficou lívida. Aquela mulher. Evan disse que era ela quem estava cuidando do caso de Clarice. Por quê? O que você sabe? Clarice mencionou ela. Meses atrás. Disse que tinha uma colega de Evan que sempre fazia comentários estranhos nos eventos do hospital. Nada óbvio, apenas veneno doce. Coisas como deve ser difícil para você. Ele sempre tão ocupado. Ouvi Evan ontem tarde trabalhando com aquela equipe nova. Eles pareciam bem entrosados. Marcus sentiu o sangue gelar. Precisamos investigar isso. E quando investigaram, conversando com seguranças, checando registros, falando com mais pessoas, um padrão começou a emergir. Um padrão que mudaria tudo. Marcus entrou na sala de espera no quarto, dia com uma expressão que Evan não conseguia decifrar. Era raiva misturada com algo mais. Determinação, talvez, ou fúria contida. Precisamos conversar, Marcus disse, gesticulando para que Evan o seguisse até um corredor mais vazio. Sobre Victoria Ashford. O que tem ela? Quanto você sabe sobre o envolvimento dela com Clarice nos últimos meses? Evan piscou confuso. Envolvimento. Elas mal se conhecem. Victoria chegou ao hospital há 1 ano. Clarice raramente vem aos eventos. Exatamente. Marcus puxou o celular, mostrando mensagens que havia compilado. Mas Victoria estava muito presente na vida de Clarice, de formas que você não percebia. O que se seguiu foi uma revelação que transformou o medo de Evan em horror absoluto. Jennifer havia flagrado Victoria sussurrando para Clarice inconsciente. Outras enfermeiras relataram que Victoria sempre arranjava turnos que coincidiam com as poucas vezes que Clarice visitava o hospital. A equipe de TI, a pedido de Marcus, rastreou um perfil falso em um grupo online de esposas de médicos, grupo onde Clarice participava buscando apoio. O perfil postava regularmente mensagens sobre sinais de infidelidade, sobre médicos que priorizavam colegas sobre família, sobre como algumas mulheres simplesmente não conseguiam lidar com as demandas da medicina moderna. E sempre respondendo aos posts de Clarice com preocupação. Não, Evan sussurrou. Sentindo náusea subir, não. Isso não pode... Tem mais. Sophie apareceu, segurando papéis impressos. Lembra da noite do acidente? Quando você disse que estava prestes a sair mais cedo. Sim, mas Victoria me chamou porque tinha um paciente que precisava de avaliação neurológica urgente.
Paciente estava estável, Evan. Eu verifiquei. Ele não precisava de avaliação urgente. Victoria te atrasou. Deliberadamente, com documentação desnecessária por 40 minutos. Sophie olhou para ele, com olhos que ardiam. Se você tivesse saído no horário, teria chegado em casa antes de Clarice sair. Evan sentiu o chão desabar sob seus pés. Por que ela faria isso? Foi Patrícia quem respondeu, aparecendo com mais informações, que havia coletado discretamente com antigas colegas enfermeiras. Porque ela está obcecada por você, meu filho. Há anos, aparentemente. Desde um congresso médico, antes de você se casar com Clarice. Ela deu em cima de você. Você a rejeitou gentilmente e ela nunca superou. Isso é loucura, é obsessão, Marcos corrigiu. E quando você se casou, quando Clarice se tornou o obstáculo entre ela e o que ela queria, Victoria decidiu remover o obstáculo, não fisicamente, mas psicologicamente. Plantar dúvidas, criar fissuras, ampliar cada rachadura que já existia. Evan teve que se apoiar contra a parede, o peso daquela revelação esmagando-o. Ela manipulou tudo. Não tudo, Sophie disse com severidade. Você estava realmente ausente, Evan. Você realmente negligenciou Clarice. Victoria apenas pegou essas verdades e envenenou elas. Transformou inseguranças naturais em certezas. Fez Clarice duvidar não só de você, mas dela mesma. Antes que Evan pudesse responder, uma enfermeira apareceu correndo. Dr. Chen, a paciente no quarto 304 está despertando. Clarice. Evan correu pelos corredores, Marcos e Sophie atrás dele. Quando chegaram ao quarto, ela estava lá, olhos abertos. Confusos, assustados, mas abertos. Bebê? Foi a primeira palavra que saiu dos lábios dela, rouca de dias sem usar a voz. Meu bebê? Jennifer, que estava verificando os monitores, sorriu gentilmente. Seu bebê está bem, querida. Batimentos cardíacos fortes. Clarice desmoronou em lágrimas, soluços profundos que sacudiram seu corpo machucado. Sophie correu para o lado da cama, segurando a mão da amiga. Está tudo bem, Mija. Está tudo bem. Você está bem. O bebê está bem. Foi só então que Clarice viu Evan na porta. Seus olhos se encontraram. E naquele momento, todo o amor que sempre existiu entre eles colidiu com toda a dor que havia se acumulado. Ela não desviou o olhar, mas também não o convidou para mais perto. Patrícia gentilmente pediu que todos saíssem, dando-lhes privacidade. Quando a porta se fechou, o silêncio era ensurdecedor. Evan, Clarice finalmente disse, sua voz fraca, mas firme. Eu estava grávida quando saí. Eu sei. O teste mostrou no hospital. 4 semanas. Eu estava guardando há 4 semanas. Lágrimas desciam pelo rosto dela. E você disse aquelas coisas horríveis sobre eu ser obcecada em preencher um vazio. Clarissa, eu... Não. Ela levantou a mão fracamente. Deixa eu falar primeiro, porque passei 4 dias tendo pesadelos onde não conseguia falar e preciso dizer isso enquanto tenho coragem. Ivan assentiu, forçando-se a ficar na porta quando tudo o que queria era correr até ela. Eu não te contei porque estava apavorada. Não do bebê, de você. Da forma como você ia olhar para mim se eu perdesse de novo. Como se eu fosse defeituosa. Como se eu tivesse falhado de novo. Sua voz quebrou. Eu sei sobre Victoria. Sophie me contou. Sobre as mensagens, a manipulação, tudo. Clarice. E sabe o que é pior, Evan? Ela não inventou nada. Só amplificou o que já era real. Você escolheu o hospital todos os dias por 3 anos. Você escolheu cirurgias sobre jantares. Plantões sobre aniversários. Pacientes sobre mim. Victoria só me ajudou a ver o que eu estava negando. Que eu não era sua prioridade. Nunca fui. Cada palavra era uma lâmina. E Evan deixou cada uma cortar porque merecia. Você está certa, ele disse, voz quebrando. Sobre tudo. Victoria explorou rachaduras, mas eu criei essas rachaduras. Eu te fiz sentir invisível. Eu te fiz ter medo de compartilhar a melhor notícia das nossas vidas. Ele respirou fundo, forçando as palavras. Eu quase te perdi. Quase perdi nosso filho. E foi por minha causa. Foi, Clarice concordou sem suavizar. Mas também foi minha. Por não falar. Por engolir tudo até explodir. Por sair dirigindo numa tempestade quando estava grávida. Porque estava com raiva demais para pensar. Não, coloca isso em você.
Não estou colocando. Estou reconhecendo. Ela limpou as lágrimas com a mão que não estava conectada a Gaives. Evan, eu te amo. Sempre amei. Mas amor nunca foi nosso problema. Nosso problema é que amor sem presença é só palavra. Ele se aproximou lentamente, parando ao lado da cama. Estava tão perto agora que podia ver cada machucado no rosto dela, cada marca do acidente que ele havia causado com palavras cruéis. Me dá uma razão, ela sussurrou. Uma razão para acreditar que você vai estar lá quando o bebê nascer. Quando ele tiver febre às 3 da manhã. Quando eu precisar de você numa terça-feira comum, às 3 da tarde. Porque cirurgias de emergência sempre vão existir, Evan. Sempre haverá um motivo para você não estar. Evan se ajoelhou ao lado da cama, colocando-se ao nível dos olhos dela. Suas mãos tremiam. Mãos que seguravam bisturis com precisão absoluta, agora tremiam. Eu não tenho palavras bonitas preparadas. Não tenho promessas que soem bem. Só tenho verdade. Ele respirou fundo. Meu pai morreu no hospital quando eu tinha 12 anos. Infarto durante plantão de 30 horas. E eu prometi que me tornaria o médico que ele era. Que salvaria as vidas que ele não pôde salvar. Que dominaria a morte. Lágrimas começaram a cair. Evan Whitmore, chorando abertamente. Mas eu me tornei ele, Clarice. O herói do hospital. O fantasma em casa. E levou quase te perder. E nosso filho que eu nem sabia que existia. Para eu acordar. Para perceber que salvei 1000 cérebros, mas estava perdendo meu coração. Ele segurou a mão dela delicadamente, consciente de cada contusão. Então não tenho promessas vagas, tenho decisões concretas. Renunciei à presidência do departamento. Vendi participação na clínica. Estou reduzindo para 60% da carga horária. Comecei terapia. E não estou fazendo isso só por você ou pelo bebê. Estou fazendo porque percebi que não quero morrer num hospital salvando estranhos enquanto perco a única vida que realmente importa. Clarice o estudou por um longo momento. Ele podia ver o conflito nos olhos dela, o amor, a dor, o medo. Eu não sei se posso confiar em você de novo, ela finalmente disse. E aquelas palavras honestas e cruas foram piores que qualquer rejeição. Eu entendo. Você fez todas essas mudanças, mas foram precisos eu quase morrer. E nosso bebê quase morrer para você acordar. E se algo acontecer daqui 6 meses, 1 ano? Clarice continuou, sua voz ganhando força mesmo fraca. Se houver uma cirurgia que só você pode fazer? Se o bebê chorar às 3 da manhã e você estiver exausto de um plantão, você vai estar lá. Ou vai voltar aos velhos padrões porque é mais fácil, mais familiar. Evan sentiu o chão desabar. Ele havia renunciado a tudo. Mudado tudo e ainda podia não ser suficiente. Eu não sei, ele admitiu. E a honestidade brutal doeu em ambos. Não sei se serei perfeito. Provavelmente vou falhar às vezes. Mas a diferença é que agora eu sei o que importa. E tenho medo, Clarice. Tenho tanto medo de te perder que dói fisicamente. Esse medo vou carregar comigo. Vai me lembrar todos os dias de escolher certo. Ela fechou os olhos exausta. A conversa estava drenando energia que ela não tinha. Eu preciso de tempo. Preciso sair daqui, recuperar, pensar. Não posso tomar decisões sobre nosso casamento de uma cama de hospital depois de quase morrer. Quanto tempo você precisa? Ele perguntou, voz quebrada. Não sei, mas quando sair daqui, vou ficar com Sophie por um tempo. Era a resposta que Evan temia, mas ele assentiu. Eu entendo. E vou respeitar. Mas posso pelo menos estar presente para as consultas pré-natal, para quando você precisar. Não estou pedindo para voltar, só para estar perto. Clarice abriu os olhos novamente, vendo a vulnerabilidade crua nele. Podemos tentar isso, mas não prometo nada além de tentar. Dias que se seguiram foram delicados como vidro. Clarice permaneceu hospitalizada por mais 1 semana. Recuperação da cirurgia laparoscópica. Monitoramento cuidadoso da gravidez. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. O bebê estava se agarrando à vida com determinação feroz. Evan respeitava o espaço dela, mas estava presente de forma diferente. Não tentava forçar conversas profundas. Em vez disso, deixava flores frescas todos os dias. Não rosas caras de floricultura chique, mas margaridas simples
que Sophie mencionou serem as favoritas de Clarice. Flores que ele deveria ter sabido que ela amava, mas nunca havia prestado atenção. Trazia livros que ela mencionara meses atrás querendo ler, livros que ele nunca havia realmente ouvido ela falar sobre até revisar. Mentalmente, cada conversa pela metade que tiveram. Quando ela reclamou que a comida do hospital era horrível, ele não trouxe comida cara de restaurante sofisticado. Trouxe a sopa caseira de Patrícia, aquela que Clarice sempre pedia quando visitava a sogra. E às vezes, quando ela estava cansada demais para conversar, ele simplesmente sentava no canto do quarto em silêncio, lendo artigos médicos e isso surpreendeu Sophie quando ela visitou, livros sobre paisagismo. "O que você está lendo?" Sophie perguntou curiosa. Evan mostrou a capa. Princípios de design de jardins terapêuticos. Clarice escreveu a tese de mestrado sobre isso. Pensei em finalmente ler. Sophie olhou para Clarice, que estava dormindo. Então de volta para Evan. Ele é diferente. Esse Evan. Ela admitiu, braços ainda cruzados, mas tom menos hostil. Eu espero que sim. Mas Clarice está certa em não confiar ainda. Preciso provar com tempo. Não com palavras. Você vai continuar assim quando ela sair? Quando não houver crise. Vou tentar todo dia e quando falhar, vou reconhecer e tentar de novo no dia seguinte. Sophie estudou o rosto dele. As olheiras, a barba por fazer, a humildade que nunca estivera lá antes. Ok, ela vai ficar no meu apartamento quando sair. Tenho um quarto extra. Pequeno, mas funciona. Obrigado, Sophie. Não me agradeça ainda. Só não estrague isso, doutor. Porque se você estragar de novo, vai ter que lidar comigo. E eu conheço gente, ela disse com meio sorriso. Mas os olhos eram sérios. Quando Clarice finalmente recebeu alta, foi Sophie quem veio buscá-la. Evan estava lá, mas não tentou assumir controle. Carregou as bolsas até o carro. Certificou-se de que Clarice estava confortável no banco do passageiro. Entregou uma sacola com medicamentos, cuidadosamente organizados, instruções, escritas de próprio punho sobre horários e dosagens. Então deu um passo atrás. A primeira consulta pré-natal é na terça, 10 da manhã, ele disse, olhando para Clarice através da janela aberta do carro. Eu gostaria muito de ir, se você deixar. Clarice apenas assentiu, cansada demais para mais palavras. Enquanto o carro se afastava, Patrícia apareceu ao lado do filho. Você fez a coisa certa, dando espaço a ela. Não parece certo. Parece que estou perdendo ela. Às vezes, segurar com leveza é a única forma de não perder completamente. Patrícia apertou o braço dele. Agora vem. Vou te ensinar a cozinhar comida de verdade. Se você vai reconquistar sua esposa, não pode viver de delivery. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Evan, não pela medicina. Essa parte era fácil agora. Quase automática. Difícil era ir para casa todas as noites para um apartamento vazio, sabendo que Clarice estava a apenas 20 minutos de distância, mas em um mundo completamente diferente. Ele não inundou ela com mensagens. Enviava uma por dia, nunca exigindo resposta, apenas estando presente. Hoje fui na terapia. Falamos sobre como eu uso o trabalho para evitar vulnerabilidade, pesado, mas necessário. Li que grávidas no primeiro trimestre costumam ter aversão a cheiros fortes. Troquei todos os produtos de limpeza do apartamento por versões sem cheiro. Se você decidir voltar algum dia. Marcos me arrastou para almoçar. Falei sobre você por 1 hora. Ele disse que eu finalmente parei de falar sobre relacionamento e comecei a sentir estar em um. Não sei bem o que significa, mas acho que é progresso. Clarice lia cada mensagem. Não respondia à maioria, mas não o bloqueou. Sophie observava a amiga no pequeno quarto de hóspedes, trabalhando remotamente em projetos de paisagismo que havia abandonado há anos, lentamente voltando a ser a mulher que era antes de se perder em um casamento. Como você está? De verdade, Sophie perguntou uma noite trazendo chá de camomila. Confusa, Clarice admitiu. Ele está tentando. Eu vejo isso. Mas tenho tanto medo, Sophie. Medo de acreditar e ser decepcionada de novo. Medo de que isso seja só temporário. Medo de que quando o bebê nascer e a vida ficar difícil, ele volte a ser quem era.
Esses são medos, válidos, mas também sinto falta dele. E odeio sentir falta, porque significa que parte de mim ainda quer acreditar. Talvez, Sophie disse gentilmente, você não precise decidir agora. Talvez possa apenas ver, um dia de cada vez. Na terça-feira, consulta pré-natal, Evan estava na sala de espera 30 minutos antes, vestindo calça jeans e suéter, não roupas de médico. Apenas Evan. Quando Clarice chegou com Sophie, ele se levantou imediatamente, mas não invadiu o espaço dela. Posso entrar? Na consulta? Ele perguntou. Não assumiu. Clarice olhou para Sophie, que deu de ombros. Sua decisão? Mija. Depois de uma pausa longa. Pode. Na sala de exame, a ultrassonografia apareceu na tela. O pequeno feijão com batimento. Cardíaco pulsando, rápido e forte. Evan viu pela primeira vez o filho que quase perdera sem nunca ter conhecido. As lágrimas desceram silenciosas, enquanto ele observava aquele milagre minúsculo. Está tudo bem com o bebê? Ele perguntou à obstetra, voz engasgada. Perfeitamente saudável. Batimentos cardíacos a 155 BPM, tamanho compatível com 9 semanas. Considerando o trauma, é um milagre, mas o bebê está prosperando. Ivan olhou para Clarice, que também estava chorando. Ela lutou. Ele sussurrou. Como você, forte como a mãe. Clarice permitiu que ele segurasse sua mão, apenas por aquele momento. Quando saíram da consulta, Evan não tentou prolongar a interação. Obrigado por me deixar estar aqui. Significou tudo. Mas Clarice o surpreendeu, e a si mesma. Tem um café ali na esquina, você quer tomar um café? Só conversar? Sophie ergueu as sobrancelhas, mas se afastou discretamente. Eu espero no carro. Me manda mensagem. No café, eles conversaram, de verdade, pela primeira vez em anos. Não sobre medicina, não sobre obrigações. Sobre medos, esperanças, o bebê, o futuro incerto. Eu comecei a trabalhar de novo, Clarice disse. Remotamente. Pequenos projetos de paisagismo residencial. Sophie está me conectando com clientes. Nada grande ainda, mas estou fazendo algo que é meu. Isso é incrível, Clarice. Você é brilhante nisso. Você nunca viu meu trabalho de verdade. Nunca foi em nenhum projeto meu antes de eu parar. Evan engoliu a culpa. Eu sei. Foi uma das 1000 formas que te fiz sentir invisível, mas se você fizer outro projeto, posso ir? Ver você trabalhar. Ela estudou o rosto dele. Talvez. Não era sim, mas também não era não. E pela primeira vez em semanas, Evan sentiu algo que não era apenas desespero. Era esperança. Frágil, delicada, mas real. 3 semanas depois da consulta no café, Clarice ligou para Evan. Era uma tarde de quinta-feira e ele estava saindo de uma reunião com residentes quando viu o nome dela na tela. O coração disparou. Clarice? Oi. A voz dela soava hesitante. Eu vou ao apartamento buscar mais roupas. Você pode estar lá? Tem coisas que precisamos conversar. Claro, que horas? 6? Estarei lá. Evan passou o resto da tarde em estado de pânico controlado. Ela queria conversar. Isso era bom? Ruim? Ela ia pedir divórcio? Dizer que nunca mais queria vê-lo? Limpou o apartamento freneticamente, embora já estivesse limpo. Patrícia havia ajudado a transformar o espaço ao longo das últimas semanas. Não era mais aquele ambiente estéril de sala de cirurgia. Havia cor agora. Fotografias nas paredes, muitas que Evan havia pedido cópias a Patrícia. Imagens dele e Clarice que ele nem sabia que existiam. O escritório de Clarice estava restaurado. Livros de paisagismo organizados. Mesa limpa com luz boa. Plantas novas nas janelas. Algumas já estavam murchando um pouco. Ele claramente não tinha o toque dela com plantas, mas estava tentando. Quando a campainha tocou às 6 em ponto, Evan limpou as mãos suadas na calça antes de abrir. Clarice estava ali, visivelmente grávida agora, aquela barriguinha de 4 meses que fazia o coração dele apertar. Ela vestia um vestido solto. Cabelos presos em rabo de cavalo simples, sem maquiagem. Linda. Ela sempre foi linda, mas ele havia esquecido de ver. Oi, ela disse suavemente. Oi, entra. Ela entrou devagar, olhando ao redor. Parou quando viu as fotografias nas paredes. Caminhou até o escritório dela. Tocando a mesa, os livros, as plantas. Você fez isso? Patrícia e Sophie ajudaram,
Mas eu queria que, se você voltasse, fosse para um lar, não para esse mausoléu branco que eu insisti em manter. Clarice continuou explorando. Encontrou a pasta sobre a mesa de jantar. Abriu. Eram seus projetos antigos de paisagismo, cada um com notas manuscritas de Evan nas margens. Esse jardim sensorial para a unidade pediátrica. Brilhante. Por que não levamos isso para o MGH? Essas plantas nativas economizam água e criam habitat. Posso conectar você com o Comitê de Sustentabilidade do hospital? Você pensou em publicar essa pesquisa sobre impacto de jardins na recuperação pós-operatória? Isso deveria estar em jornais médicos. As lágrimas encheram seus olhos. Você leu tudo? Cada palavra. Deveria ter feito isso anos atrás. Evan manteve distância respeitosa, deixando que ela processasse. Você é incrível, Clarice. Seu trabalho é importante. E eu fui tão cego, tão egoísta, que nunca realmente vi o que você fazia. Ela limpou as lágrimas, respirou fundo. Evan, eu não vim aqui porque o apartamento está bonito, ou porque você aprendeu a regar plantas. Eu sei. Vim porque... Ela hesitou, procurando palavras. Porque passei 3 semanas pensando sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre se há futuro aqui ou se estamos apenas prolongando algo que já morreu. O silêncio que seguiu era pesado. Aí o que você decidiu? Ele perguntou, mal conseguindo respirar. Que não quero voltar para o que éramos. Aquele casamento morreu na Route 3. Ela finalmente olhou para ele. Mas talvez possamos construir algo novo. Algo diferente. Se você realmente mudou. Se você realmente está disposto a fazer o trabalho. Eu estou. Juro que estou. Então preciso de mais que promessas. Evans, preciso de estrutura, de acordos claros. Ela puxou um papel da bolsa. Escrevi algumas coisas que preciso de você. Não são negociáveis. Evan pegou o papel. Leu em nossos não negociáveis. 1. Jantar juntos no mínimo 5 noites por semana, sem celulares na mesa. 2. Evan. Máximo 50 horas semanais de trabalho, sem plantões noturnos após o bebê nascer. 3. Terapia de casal quinzenal, sem faltas. 4. Eu retomo minha carreira em qualquer capacidade que escolher. Você apoia, financeiramente se necessário, e celebra cada projeto. 5. Quando um de nós disser preciso de você, o outro larga tudo, exceto emergência médica real, não eletiva. 6. Revisamos esses compromissos a cada 3 meses e ajustamos se necessário. 7. Quando falhamos e vamos falhar, admitimos, pedimos desculpas e tentamos de novo no dia seguinte. Não é contrato legal, Clarice explicou. É promessa. Para nós dois. Algo tangível para nos manter responsáveis. Se você quiser adicionar ou mudar algo, podemos conversar. Evan releu cada item, sentindo o peso de cada palavra. Eu concordo. Contudo, ele olhou para ela. Posso adicionar uma coisa? O quê? Número 8. Evan pergunta sobre o dia de Clarice. E realmente escuta a resposta. Todos os dias. Algo suavizou no rosto dela. Ok, podemos adicionar isso. Então você vai voltar? Não hoje. Ainda não estou pronta para isso, mas ela hesitou. Posso ficar hoje? Só hoje, ver como me sinto? O alívio que inundou. Evan foi tão intenso que ele teve que se segurar para não desmoronar ali mesmo. Pode ficar o tempo que quiser. Ou ir embora quando precisar. A porta está sempre aberta, mas nunca trancada. Aquela noite cozinharam juntos. Ou tentaram. Evan ainda era desastrosamente ruim, queimando alho, deixando massa grudar na panela. Mas Clarice ria, aquela risada real que ele não ouvia há tanto tempo. E o ensinava, paciente. Comeram no sofá, comida imperfeita, assistindo algo bobo na TV. Apenas juntos. Clarice dormiu no quarto de hóspedes. Evan não questionou, não pressionou. Mas de manhã, quando ela encontrou café fresco feito do jeito que gostava, torrada com geleia de morango e um bilhete. Precisei ir ao hospital para consulta agendada. Volto ao meio-dia. Há ovos na geladeira, se quiser. Ou podemos almoçar juntos. E ela sentiu algo mudar. Só hoje se tornou alguns dias por semana. Depois mais dias aqui que na Sophie. 5 semanas após a alta hospitalar, Clarice mudou suas coisas de volta. Não é recomeço.
Ela deixou claro enquanto desempacotava. É início de algo novo. Não somos mais aquele casal. Aquele casamento morreu. Se vamos funcionar, temos que construir algo diferente. Algo diferente, Evan concordou. Algo melhor. Começaram terapia de casal com Dra. Kim, psicóloga especializada em casamentos em crise. As sessões eram brutas, descascando anos de ressentimento, expectativas não ditas, necessidades não comunicadas. Evan, quando você diz, vou tentar estar mais presente, isso é vago, Dra. Kim instruía. Seja específico. Estarei em casa às 6 da tarde 3 noites por semana. Clarice, quando você diz, me sinto invisível, seja específica. Preciso que você pergunte sobre meu dia e realmente escute a resposta. Eles aprenderam a brigar de forma saudável. A primeira briga real pós-reconciliação aconteceu na semana 12 da gravidez. Evan aceitou uma cirurgia eletiva no sábado, dia que haviam planejado ir juntos à primeira ultrassom morfológico. Clarice explodiu. Você prometeu. No acordo item 5, quando eu preciso de você. Mas não é emergência. É consulta de rotina. Evan se defendeu. Velhos padrões emergindo automaticamente. Silêncio gélido. Então Evan parou. Respirou. Lembrou das sessões de terapia. Espera, você está certa. Eu priorizei errado. Vou desmarcar a cirurgia. Não. Clarice surpreendeu ambos. Não quero que você desmarca por obrigação. Quero que você queira estar lá. Eu quero. Só entrei no piloto automático. Quando a secretária perguntou, eu disse sim antes de pensar. Mas aquele sim estava errado. O sim que importa é para você. Para nossa filha. Descobriram que teriam uma menina na consulta remarcada. Cirurgia delegada a outro cirurgião capaz. E Evan chorou tanto que a técnica da ultrassom ofereceu lenços. Aurora, Clarice disse suavemente, tocando a barriga. Significa novo amanhecer. Aurora, Evan repetiu maravilhado. É perfeito. Rotinas se estabeleceram gradualmente. Café da manhã juntos às 6h30, antes de Evan ir ao hospital. Debriefs. Noturnos de 15 minutos, onde cada um compartilhava o melhor e pior do dia. Um fim de semana por mês completamente livre, sem trabalho para nenhum dos dois. E falhavam às vezes. Evan esqueceu de responder mensagem por 6 horas, quando havia emergência cirúrgica. Real. Clarice ficou tão absorvida em projeto que perdeu o jantar combinado, mas agora reconheciam. Pediam desculpas, recalibravam, não era perfeição, era progresso constante. Marcos observava a transformação do amigo com algo próximo de admiração. Você finalmente entendeu, não é? Que medicina é o que você faz, não quem você é. Demorei tempo demais, Evan admitiu, mas chegou lá. Isso é o que importa. E lentamente, dia após dia, escolha após escolha, Evan e Clarice não estavam apenas reconstruindo um casamento. Estavam construindo algo completamente novo. Algo mais forte por ter sido quebrado e remontado com cuidado. Às 4 horas da manhã de uma terça-feira de abril, Clarice acordou com uma sensação estranha. Não era dor ainda. Era mais como uma pressão, uma contração profunda que fez todo o seu corpo tensionar. 39 semanas. O bebê estava pronto, Evan, ela sussurrou, cutucando o marido que dormia ao lado dela. Evan, acorda! Ele despertou instantaneamente. Aquele reflexo médico de anos em plantões noturnos. O que foi? Você está bem? Acho que está começando. Evan sentou na cama como se tivesse levado choque elétrico. Começando? Tipo, começando. Trabalho de parto começando? Sim, Evan. Trabalho de parto. Começando. Ela não conseguiu evitar um sorriso, com o pânico absoluto no rosto dele. Você é médico, já viu isso 1000 vezes. Mas não com você. Não com o nosso bebê. Ele saiu da cama cambaleante, procurando alguma coisa. Qualquer coisa. Onde está a mala? Cadê a mala do hospital? Eu coloquei no closet? Ou na sala? Evan, respira. A mala está no closet, onde você verificou 11 vezes ontem. Clarice respirou através de outra contração, mais forte agora. Temos tempo. Mas Evan estava em modo pânico. Total. Não o pânico médico controlado que ele demonstrava em emergências. Era pânico de pai de primeira viagem. Completamente humano e vulnerável. Ele ajudou Clarice a se vestir. Pegou a mala,
Verificou 3 vezes se tinha tudo. Ligou para Patrícia, mandou mensagem para Marcos e Sophie. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou as chaves do carro. Amor, Clarice disse gentilmente enquanto entravam no carro. Você precisa se acalmar ou não vamos chegar vivos no hospital. Desculpa. Estou calmo. Totalmente calmo. Ele segurou o volante com força, respirando fundo. A dirigida até o Massachusetts General foi surreal. O mesmo hospital onde quase a havia perdido 7 meses atrás. Mas agora não era sobre perda. Era sobre chegada. Está doendo muito? Ele perguntou pela 10ª vez. Está ficando mais intenso, mas ainda é suportável. Outra contração a atravessou. Ok, talvez um pouco mais que suportável. Deram entrada na maternidade às 5h15 da manhã. A enfermeira examinou Clarice e anunciou: 4 centímetros. Vocês têm um caminho pela frente. O que se seguiu foram 14 horas que testaram cada promessa que Evan havia feito. Ele não saiu um segundo. Quando Clarice queria caminhar, ele caminhava com ela. Quando queria tomar banho morno, ele ajustava a temperatura e ficava do lado de fora da porta, atento a qualquer chamado. Quando as contrações ficaram tão intensas que ela mal conseguia respirar, ele respirava com ela contando cada inspiração e expiração. Você está indo bem, ele sussurrava, segurando a mão dela mesmo quando ela apertava com força suficiente para machucar. Tão bem, tão forte. Por volta das 10 da manhã, a médica obstétrica, Doutora Santos, ofereceu epidural. O que você acha? Clarice perguntou a Evan, exausta. E ali estava o teste. O médico nele queria explicar sobre riscos, benefícios, procedimentos. Mas ele se lembrou do acordo, das promessas de quem ele estava tentando ser. Não é minha decisão, amor. É seu corpo, sua escolha, sua dor. Eu só estou aqui para apoiar o que você decidir. Clarice estudou o rosto dele, vendo a sinceridade absoluta. Eu quero a epidural. Então, vamos fazer a epidural. Ele beijou a testa dela suavemente. O procedimento deu alívio significativo e Clarice conseguiu descansar um pouco. Evan não dormiu. Ficou sentado ao lado da cama, observando os monitores com aquela atenção médica que nunca conseguiria desligar completamente. Mas agora com algo mais, terror paternal absoluto. Patrícia chegou ao meio-dia, trazendo lanches que Evan não sabia que estava precisando. Marcos apareceu pouco depois com Sophie. Como ela está? Sophie perguntou, espiando pelo vidro da porta. Dilatação de 7 centímetros. Progredindo bem. Evan respondeu esfregando o rosto cansado. E você? Apavorado. Não consigo parar de pensar em tudo que pode dar errado. Bem-vindo à paternidade, Marcos disse com um sorriso. É basicamente 18 anos de preocupação constante. Às 3 da tarde, algo mudou. Os monitores começaram a apitar. Os batimentos cardíacos de Aurora, que haviam sido constantes a 150, caíram subitamente para 90. Evan, médico experiente, congelou em terror paternal. A equipe entrou rapidamente, ajustando a posição de Clarice, aumentando o oxigênio. Doutora Santos manteve a calma profissional. É comum. O bebê está se ajustando. Vamos monitorar de perto. Mas Evan não conseguia respirar. Cada segundo com aqueles batimentos baixos era uma eternidade. Todas as complicações médicas que ele conhecia desfilavam em sua mente como pesadelo. Foi Clarice quem o trouxe de volta. Evan, ela disse firmemente apesar da exaustão. Olhe para mim. Olhe para mim. Ele forçou seus olhos a encontrarem os dela. Respire. Nós estamos bem. A Aurora está bem. Ela é lutadora, como a mãe lembra. E naquele momento, vendo a força dela, a mulher que havia quase morrido 7 meses atrás, agora dando vida, algo nele se estabilizou. Os batimentos cardíacos de Aurora retornaram ao normal. Falso alarme. Mas aqueles minutos revelaram algo importante. Quando importava, Clarice era a âncora, não ele. Às 6 da tarde, finalmente, 10 centímetros. Está na hora. O que se seguiu foi intenso, primitivo, milagroso. Clarice empurrava com cada contração. Evan segurando uma perna, enfermeira segurando a outra. Doutora Santos dando instruções calmas. Estou vendo a cabeça. Mais um, Clarice. Você consegue. Evan olhou.
e viu pela primeira vez a filha deles começando a entrar no mundo. Cabelos escuros, molhados, perfeitos. Ela está vindo, ele sussurrou maravilhado. Clarice, ela está vindo! Eu sei que ela está vindo. Clarice meio gritou, meio riu. Eu estou sentindo uma última contração, um último empurrão. E às 6h23 da tarde de uma terça-feira comum de abril, Aurora Patrícia Whitmore nasceu aos gritos, pulmões fortes, indignada com o mundo frio fora do útero. Quer cortar o cordão, papai? Doutora Santos ofereceu a tesoura. Evan olhou para aquelas mãos. Mãos que haviam segurado bisturis em centenas de cirurgias cerebrais com precisão neurocirúrgica. Agora tremiam violentamente. Eu opero cérebros, ele disse, voz embargada. Mas isso é apavorante. Você consegue, amor. Clarice sussurrou exausta, mas radiante. Ele cortou o cordão com mãos trêmulas. Depois a enfermeira colocou Aurora, limpa rapidamente, mas ainda toda vermelha e viscosa e perfeita, no peito de Clarice. Olha para ela, Clarice chorou, tocando o rosto minúsculo. Evan, olha nossa filha. Evan não conseguia parar de chorar. Soluços profundos, que saíam de algum lugar visceral que ele nem sabia que existia. Ela é perfeita. Vocês duas são perfeitas. Ele tocou a mão minúscula de Aurora, que imediatamente agarrou o dedo dele com força surpreendente. Obrigado. Obrigado por me deixar estar aqui. Por nos dar essa segunda chance. Por ela. A enfermeira tirou foto. Não posada, não preparada. Clarice exausta. Cabelo bagunçado, sem maquiagem, segurando Aurora. Evan ao lado. Olhando não para a câmera, mas para Clarice, com expressão de adoração pura e gratidão avassaladora. Aquela foto imperfeita e real se tornaria a favorita deles. Mais tarde, quando Clarice dormia, exaustão finalmente cobrando seu preço. Evan segurou Aurora pela primeira vez sozinho. 2,9 kg de humanidade minúscula, embrulhada em manta do hospital, dormindo contra seu peito. Oi, Aurora, ele sussurrou. Sou eu, seu papai. E prometo que vou estar aqui. Não como o avô que você nunca vai conhecer. Não como eu era com sua mãe. Vou estar nas terças-feiras comuns, nos jantares simples, nas 3 da manhã, quando você estiver chorando. E nós não sabermos por quê. Aurora bocejou. Aquele bocejo minúsculo de recém-nascido. Você quase não aconteceu. Ele continuou, lágrimas descendo de novo. Eu quase perdi você e sua mãe por ser estúpido e cego. Mas estou aqui agora. E vou continuar aqui. Todos os dias. Isso é minha promessa para você. Marcos espiou pela janela, vendo o amigo com a filha. E sorriu. Patrícia, ao lado dele, limpou as próprias lágrimas. Ele finalmente entendeu. Ela sussurrou. Entendeu o quê? Que salvar vidas nunca foi sobre o hospital. Era sobre isso, esse momento, essa vida minúscula que ele ajudou a criar e agora vai ajudar a crescer. E naquele quarto de hospital, com Clarice dormindo, Aurora no colo e a cidade de Boston acordando lá fora, Evan Whitmore finalmente sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Não no centro cirúrgico, não salvando estranhos, mas aqui, com as duas pessoas que eram seu mundo inteiro. 6 meses depois, Evan estacionou o carro às 5h45 da tarde, 15 minutos, antes do horário oficial. Mas quem estava contando? Subiu os 23 andares do prédio, em Back Bay com o coração mais leve do que se lembrava de sentir em anos. Abriu a porta do apartamento e foi recebido pelo caos organizado que havia se tornado sua vida. Brinquedos espalhados pela sala, roupinhas minúsculas secando em um varal improvisado perto da janela. Livros de paisagismo misturados com exemplares amassados de o que esperar no primeiro ano do bebê. Desenhos de projetos de Clarice sobre a mesa de jantar ao lado, de uma mamadeira pela metade. Era bagunça, era vida. Era perfeito. Olá, ele chamou tirando os sapatos. Veranda. A voz de Clarice veio de fora. Evan as encontrou no pequeno jardim que Clarice havia cultivado. Agora absolutamente exuberante sob anos de cuidado dedicado. Aurora, aos 6 meses, estava sentada no carrinho, vestindo uma jardineira amarela ridiculamente fofa e botas de chuva cor-de-rosa, mesmo sem nenhuma chuva prevista. A pequena segurava a mangueirinha de brinquedo que Clarice havia comprado.
regando as plantas. Ou melhor, encharcando tudo em um raio de 3 metros, incluindo ela mesma. Papai! Aurora gritou. Ou o som que ela fazia que se aproximava de papai, estendendo os bracinhos molhados. Evan sentiu aquele aperto familiar no peito. 6 meses, e aquela sensação nunca envelhecia. Olá, minha jardineira, ele disse, pegando-a do carrinho, mesmo sabendo que ela ia encharcar sua camisa social. Regando as plantas? Rega tudo, Aurora declarou orgulhosamente, com sua linguagem de bebê. Incluindo ela mesma, Clarice adicionou sorrindo. Ela estava com calça de jardim suja de terra, cabelo preso em coque bagunçado, rosto corado do sol da tarde. E metade da varanda. E possivelmente o vizinho do andar de baixo, Ivan riu, sentando-se no banco com Aurora no colo, que imediatamente tentou pegar seus óculos. Como foi seu dia? Ele perguntou, pergunta diária. Ritual estabelecido, mas que nunca soava mecânico. Reunião com o hospital em Brookline. Eles aprovaram o projeto do jardim, sensorial para a ala, pediátrica oncológica. Os olhos de Clarice brilhavam com aquela paixão que ele agora reconhecia e celebrava. É grande, Evan. Vai ser o maior projeto que já fiz. Isso é incrível. Quando começa? Mês que vem. Vai precisar de algumas viagens para supervisionar a instalação, mas nada muito longo. Sophie já se ofereceu para ficar com Aurora quando necessário. Ou eu posso. Evan disse naturalmente. Posso ajustar meus horários. Avisar Marcos para cobrir algumas consultas. Clarice o estudou por um momento. Aquele olhar que ainda carregava vestígios de cautela. Lembretes do passado, mas também crescente confiança. Você faria isso? Clarice, é seu projeto. Sua paixão. Seu trabalho importa tanto quanto o meu. Mas talvez porque você cria beleza, eu só conserto coisas quebradas. Você conserta bem, ela disse suavemente, e ambos sabiam que não estava falando apenas de cirurgias. Aurora escolheu aquele momento para cuspir um pouco de água, que havia bebido da mangueirinha, encharcando ainda mais Evan. Ótimo. Agora estou oficialmente tão molhado quanto você, ele disse para a filha, que achou hilário. Jantar em meia hora? Clarice verificou. Perfeito. Eu dou banho nesta criatura encharcada. Primeiro, o ritual do banho havia se tornado um dos momentos favoritos de Evan. O banheiro virava zona de guerra. Aurora decidira recentemente que espirrar água era o melhor jogo do mundo. Mas era caos feliz. Evan estava de joelhos ao lado da banheira pequena, camisa social completamente molhada agora, fazendo vozes bobas para os patos de borracha. Enquanto Aurora batia na água, rindo daquele jeito gostoso de bebê que derretia qualquer resquício de estresse do dia. Clarice passou pela porta, celular na mão, e parou. Apenas observou por um momento. Esse homem que havia sido tão distante, tão consumido pela medicina, agora completamente presente em algo tão simples quanto dar banho na filha. Ela tirou foto. Evan notou. Que foi? Nada, só arquivando. Arquivando o quê? Seu marido encharcado e ridículo? Exatamente. Mas sua voz estava grossa de emoção. Arquivando felicidade. Depois do banho, do jantar, onde Aurora decidiu que comida era mais divertida na mão que na boca, e da história antes de dormir, lida 3 vezes porque Aurora insistia. Finalmente havia silêncio. Evan e Clarice colapsaram no sofá, aquele tipo de exaustão boa de pais novos. Dia exaustivo, Clarice murmurou, recostando-se nele. Melhor dia, Evan respondeu, o braço automaticamente envolvendo-a. Você diz isso todo dia. E é verdade todo dia. Ficaram assim por um tempo. TV ligada baixinho em algo que nenhum estava realmente assistindo. Apenas quietude depois do caos delicioso que havia sido o dia. Evan, Clarice disse eventualmente sem se mover. Você lembra do acordo que fizemos? A lista? Os compromissos? Claro, ainda está na gaveta da mesinha de cabeceira. Acho que podemos dispensar. Ele levantou uma sobrancelha olhando para ela. Não, não, porque você cumpre. Todos os dias, sem precisar de papel escrito. Virou quem você é. Evan sentiu aquele aperto familiar na garganta. O que acontecia quando ele era confrontado com graça, que não merecia, mas havia recebido de qualquer forma. Foi uma jornada, ele disse simplesmente.
Foi, mas chegamos. Não ao destino final. Porque casamento nunca era destino. Era jornada constante, recalibração diária, escolha repetida. Mas haviam chegado a um lugar onde ambos escolhiam ficar. Passa 3 meses depois. Consegue esse fim de semana livre? Clarice perguntou durante o café da manhã de uma quinta-feira. Posso tentar. Por quê? Pensei em irmos para Cape Cod, visitar meus pais. Aurora ainda não conheceu a casa de praia deles. Ela hesitou. Teríamos que dirigir pela Route 3. Evan entendeu o peso daquelas palavras. A Route 3, a mesma estrada do acidente. A curva onde quase haviam perdido tudo. Você quer ir? Ele perguntou gentilmente. Acho que preciso. Para fechar um ciclo, sabe? Ver aquele lugar não como onde quase morremos, mas apenas como a uma estrada. Um lugar que passamos a caminho de outros lugares. Então vamos. No sábado, os 3 entraram no carro, Aurora cantarolando no banco de trás. Completamente alheia à significância da viagem, quando chegaram perto da curva, Evan sabia exatamente qual era. Havia dirigido por ali mentalmente 1000 vezes. Ele diminuiu a velocidade instintivamente. Estava chovendo, não forte como naquela noite, mas o suficiente para fazer as memórias voltarem. Você tem medo? Quando chove assim? Ele perguntou baixinho. Às vezes. Clarice admitiu olhando pela janela para a estrada molhada. Mas então lembro que sobrevivemos. Que estamos aqui. Os 3. Ele estendeu a mão, ela entrelaçou os dedos dele. Eu dirijo devagar agora, Evan disse. Sempre, nunca com pressa. Porque chegar 10 minutos atrasado é infinitamente melhor que não chegar. Passaram pela curva. Continuaram dirigindo para Cape Cod, onde passariam o fim de semana com os pais de Clarice. Onde Aurora brincaria na areia pela primeira vez. Onde não havia agenda, apenas tempo juntos. Aurora continuava cantando no banco de trás. Aquela música sem sentido que crianças inventam. E Evan, pela primeira vez em décadas, não estava com pressa de chegar a lugar nenhum, porque já estava exatamente onde precisava estar. 2 anos depois, a festa de 2º aniversário de Aurora foi em seu apartamento. Agora verdadeiramente um lar, cheio de vida, bagunça, risadas. Marcos e a família. Sophie e o noivo, agora marido. Patrícia, claro, com bolos suficientes para alimentar um pequeno exército. Colegas de Clarice, 2 residentes que Evan mentorava. Aurora, usando o vestido rosa ridiculamente fofo escolhido por Sophie, estava mais interessada em caixas e papéis de embrulho do que nos presentes, propriamente ditos. Cara de criança, Marcos riu. Você gasta uma fortuna no presente. Ela quer a caixa. Durante a festa, Evan se afastou brevemente, observando da cozinha. Viu Clarice rindo com Sophie, Aurora no colo. Viu Marcos brincando com os próprios filhos. Viu Patrícia conversando animadamente com a mãe de Clarice. Marcos apareceu ao lado dele. Pensativo? Só se absorvendo. Há 3 anos eu quase perdi tudo isso. Não teria esta festa. Não teria Aurora. Não teria Clarice. Seria... Ele parou. Sozinho? Mas você não perdeu. Você acordou. Mas foi tão perto. Marcos. Não vive nos quase. Marcos disse firmemente. Vive no que é, e o que é, gesticulou para a sala. É família. É vida. É você sendo finalmente o homem que sempre soube que podia ser. Clarice notou Evan na cozinha e veio até ele. Aurora alcançando os bracinhos para o pai. Ele pegou a filha, que imediatamente agarrou seus óculos, movimento favorito dela. Você está bem? Clarice perguntou baixinho. Estou perfeito. Só grato. Bom, porque é hora do bolo, e você tem que segurar ela enquanto cantamos parabéns. E sabemos que ela vai enfiar a mão toda no... glacê. Não teria de outra forma. Cantaram parabéns desafinados. Aurora realmente enfiou a mão no bolo. Cobertura até o cotovelo. Todos riram. Fotos foram tiradas. Era caótico, barulhento, perfeito. Mais tarde, quando todos foram embora e o apartamento estava destruído, pratos por todo lado, decorações caídas, Aurora dormindo pesadamente depois de consumir peso em açúcar. Clarice e Evan limpavam juntos. Evan, Clarice disse enquanto lavava prato. Feliz? Ele parou, considerou a pergunta de verdade. Mais feliz que já fui. Não porque tudo é perfeito, mas porque é real, sabe? Eu sei.
Ele secou as mãos, virou-se para ela completamente. Nunca pedi desculpas direito. Por tudo. Pelos 3 primeiros anos. Por te fazer sentir invisível. Por quase perder você e Aurora porque eu era cego. Evan, já falamos sobre isso. Eu sei, mas quero dizer agora. Quando não estamos em crise. Quando é só nós, vida normal. Bagunça de festa. Segurou as mãos dela molhadas de detergente. Me desculpa por todo o tempo roubado. E obrigado por me deixar recuperar. Por nos dar segunda chance. Lágrimas encheram os olhos de Clarice. Você merece, Evan, porque mudou. Porque está aqui lavando louça às 10 da noite de um domingo, depois de festa de criança. Quando poderia estar revisando casos cirúrgicos. Não há lugar onde eu preferia estar. Terminaram de limpar juntos. Checaram Aurora uma última vez, dormindo de barriga para cima. Braços abertos como estrela do mar, com resquícios de glacê rosa no cabelo. Na cama, exaustos, Evan puxou Clarice para aquela posição que havia se tornado deles. Ele de concha, braços sobre ela, respirações sincronizando. Te amo, ele murmurou contra o cabelo dela. Amo você também. Não, eu te amo. Como verbo, ação. Escolho você todos os dias. Escolho nós. Clarice se virou para encará-lo no escuro. Eu sei, e eu escolho nós também. Todos os dias. Beijaram, suave, reconfortante, não urgente. Beijo de casal que sabia que tinha tempo. Que tinha amanhãs. Epílogo. Uma terça-feira comum. Não havia nada especial sobre aquela terça-feira. Não era aniversário. Não era celebração. Era apenas terça-feira. Evan chegou em casa às 17h45. Aurora, agora com 2 anos e meio, estava no jardim da varanda com Clarice, ajudando a regar plantas. Jantaram. Deram banho em Aurora, que transformou o banheiro em zona aquática. Leram história antes de dormir. Toda a rotina familiar, exaustiva, comum, colapsaram no sofá depois. Aurora finalmente dormindo. Dia exaustivo, Clarice murmurou. Melhor dia, Evan respondeu. Você diz isso todo dia. E é verdade todo dia. TV baixa ao fundo. Ela recostada nele. Dedos entrelaçados. Silêncio confortável. Não havia nada a provar. Nada a consertar. Apenas presença. Evan beijou o topo da cabeça dela. Te amo. Como verbo. Como ação. Escolho você todos os dias. Eu sei, Clarice sussurrou. E escolho você também. Todos os dias. E ali naquele apartamento em Back Bay, em uma terça-feira comum sem importância, com pratos na pia e brinquedos espalhados, e uma filha dormindo no quarto ao lado. Evan Whitmore finalmente entendeu. Felicidade não estava em momentos extraordinários, não em cirurgias salvadoras de vidas ou prêmios, médicos ou reconhecimento profissional. Estava aqui, nas terças-feiras comuns, nos jantares simples, nos banhos caóticos, nos silêncios confortáveis no sofá. Estava em aparecer, em ver, em ouvir, em escolher, todos os dias, especialmente nas terças-feiras, porque afinal eram as terças-feiras que compunham uma vida. E essa vida, bagunçada, imperfeita, comum, era mais preciosa que qualquer coisa que ele havia perseguido nos corredores frios de um hospital. Algumas verdades não chegam com ambulâncias, chegam em manhãs comuns com café morno e uma filha no colo. Quando você finalmente entende que estar presente, simplesmente presente, é o único milagre que realmente importa. Evans aprendeu da forma mais dolorosa que o verdadeiro heroísmo não acontece sob luzes de centro cirúrgico. Acontece em terças-feiras comuns, quando você escolhe estar presente mesmo cansado. Acontece quando você lava a louça, dá banho em bebê e pergunta: como foi seu dia? Realmente querendo saber a resposta. Clarice descobriu que amor sem presença é apenas palavra bonita. E Aurora? Ela nunca saberá o quão perto esteve de não existir, mas crescerá sabendo que foi amada todos os dias, nas pequenas coisas que ninguém aplaude, mas que constroem uma vida inteira. E você? Quando foi a última vez que realmente esteve presente para quem mais importa? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo histórias que transformam. Inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém essas histórias vivas e chegando a mais corações que precisam ouvi-las.